Coloca aí agora a suprema hipocrisia, tá? Nossos vídeos, ontem a gente teve a retomada. Vocês já viram como é que é, né? Às vezes eu fico me perguntando assim, é melhor que o legislativo e o judiciário permaneçam no recesso? Porque assim, volta do recesso, a gente já tem um tombo, né? A sociedade já toma um tombo desse aí com o gás do Lula. E lá no judiciário, mais alguns tombos que serão tomados aí. Coloca, ontem a gente teve aí várias falas, né, do Lula, do Gonê, do presidente da OAB, inclusive defendeu o Messias num evento institucional. Olha, eu vou te falar, a OAB realmente virou a xepa, né, a xepa da esquerda. Coloca, por favor, aí os vídeos. Bota aí, pode botar o Lula primeiro, Felipe, depois a gente vai para os outros. Nesses últimos anos, o Judiciário tem sido o guardião da Constituição, do Estado Democrático de Direito e da soberania do voto popular. O Supremo Tribunal Federal não buscou protagonismo, muito menos tomou para si atribuições de outros poderes. Agiu no estrito cumprimento de sua responsabilidade institucional. Defendeu a Constituição, garantiu a integridade do processo eleitoral e protegeu a liberdade do voto. Por agirem de acordo com as leis, ministras e ministros dessa Suprema Corte enfrentaram toda sorte de pressões e até ameaças de morte. Mesmo assim, não fugiram de seu compromisso constitucional e reafirmaram que no Brasil divergências políticas se resolvem pelas urnas, pelo diálogo institucional e pelas leis. Abuso de poder econômico, manipulação da opinião pública por meio do disparo criminoso de fake news, uso indevido dos recursos dos algoritmos das plataformas digitais, contratação de influenciadores em redes digitais para atacar adversários, utilização de inteligência artificial para falsificar fotografias, áudios e vídeos de qualquer pessoa, produzindo realidades paralelas, dentre outras novas armadilhas. É preciso garantir que a justiça brasileira possa fazer frente às transformações que se impõem de maneira tão veloz e sorrateira. Em 2025, enfrentamos ataques externos à nossa soberania e nos mantivemos firmes. O Brasil respondeu com altivez, com base no direito internacional, com a força de suas instituições e, sobretudo, com a legitimidade conferida pelo povo. Reafirmamos que nenhuma nação se constrói sob tutela e que a democracia brasileira não se curva às pressões e intimidações de quem quer que seja. Olha aqui, ó, o Lula, eu gostei a hora que ele falou assim, a gente tem que combater, não pode ter abuso de poder econômico, não pode ter fake news, a gente acabou de ver o caso de abuso de poder econômico com o gado do povo, não pode ter fake news. O Rogério Correia ontem distribuindo uma foto, uma imagem manipulada por IA para tentar vincular o Bolsonaro a Vorcar, e aí por aí vai, né? Então assim, é aquela velha conversa, vamos defender a democracia destruindo a democracia, vamos defender o combate à corrupção corrompendo, roubando, vamos defender o combate à desinformação, desinformando. Então, o que a gente tem justamente e aí vem aquele vídeo que eu divulguei um dia desse aqui, né? Ele num ato falho, num discurso um dia desse, falando do MAST, e ele de branco falando assim, não se pode colocar a galinha, a raposa tomando conta do galinheiro, mesmo que ela esteja vestida de branco. Então, ele falando dele mesmo ali, sem querer, não sei se é uma outra voz dentro da cabeça dele, mas esse é o Lula, né? Esse é o Lula. E, infelizmente, tá aí de novo, renovando os votos com o STF para poder chegar ao 4º mandato, Jubran. É isso aí, Cláudio. Esses discursos eles servem para nada mais do que reforçar o elo apenas entre as autoridades ali que estavam precisando de um afago mútuo, né, Cláudio? Depois desses atritos que tiveram, todo mundo viu, né, que por conta da ausência de uma defesa mais direta do Lula sobre o Toffoli, sobre o Moraes, com esses contratos que estão aí sob escrutínio público, né, de parentes, estava delicada a relação, e aí esse tipo de discurso ele não convence ninguém para fora das 4 paredes ali das instituições, mas geram esse clima amistoso entre eles. Aí a gente vê uma série de coisas conectadas, né? No interesse de aprovar Jorge Messias no Supremo Tribunal Federal, Lula vai fazer gestos ao Congresso Nacional nesse sentido.
Pensando em manter o ritmo das emendas e a impositividade das emendas, o Congresso Nacional também precisa de ter uma indicação de alguém que esteja alinhado. Precisa manter as pontes que existem dentro do Supremo Tribunal Federal, do que eles chamam de diálogo institucional, para manter viva essa impositividade das emendas, né? Então, os discursos, na verdade, eles não servem para tentar convencer a gente, porque quem é letrado no assunto sabe como é que as coisas ali funcionam. É só para dizer que o ano começou e somos amigos novamente, né? Tá todo mundo aqui no mesmo barco tentando se proteger e a população que pague a conta porque vem mais imposto por aí. Ô, Júlia. É isso mesmo. É exatamente isso. Assim, a foto dos presentes ali mostra uma comunhão perfeita. Inclusive, naquele momento havia esposas dos ministros presentes, né? Momento que, inclusive, falaram sobre a apresentação do Código de Ética, que o ministro Fachin escolheu a ministra Carmen Lúcia para ser a relatora, e tudo isso foi anunciado ali na frente de esposas que são advogadas, que têm seus escritórios, que têm contratos milionários, né? E tudo segue assim, fluindo na República Brasileira, como se a gente não estivesse vivendo escândalo, 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 né? Então é por isso que neste ano eleitoral, essa revolta que a população está sentindo, porque a gente pode falar, nós estamos com as pessoas, conversando com as pessoas estão revoltadas, chocadas, dizimadas a cada notícia que sai, a cada novo escândalo que rompe. É neste ano eleitoral que a gente vai ver quem é que tem coragem de fazer os enfrentamentos. E fazer o enfrentamento do Lula não é ficar gravando videozinho, não. Fazendo tweetzinho, não. É na hora de votar contra ele. É oposição ao Lula? Vote contra ele. O PT, quando é oposição, vota contra sempre. É assim que o PT faz oposição. Foi assim que o PT conseguiu crescer como partido, tendo uma posição muito clara, votando contra mesmo que muitas vezes as propostas fossem boas, mas eles votam contra, de uma forma uníssona, de uma forma homogênea, e aí que está o poder do PT. E a gente vai ver agora o comportamento dos nossos parlamentares. A abertura dos trabalhos legislativos e também a retomada do trabalho do Poder Judiciário é um grande símbolo, e deveria simbolizar a retomada do trabalho institucional, do respeito à Constituição. Mas o que a gente viu ali, desculpa, são pessoas cara de pau, falsas, cínicas, estupradoras do texto constitucional e que estão ali batendo palmas para esse teatro. Estão todos ficando muito ricos, com contratos aí nababescos, com vidas incríveis, em supermansões, enquanto toda a estrutura republicana brasileira está ruindo, porque todos os nossos princípios constitucionais estão sendo desrespeitados. É isso que simbolizou o teatro de ontem. Agora, quem é que pode se opor a isso? São os nossos parlamentares, são os deputados, porque eles são a conexão conosco, o povo. Mas eles estão tendo coragem? Essa é a grande pergunta. Ari. Eu acho que se perguntar para o Lula o que ele falou no discurso, ele não sabe. Não sabe. Essa posse do Supremo ontem eu ouvi pouco, eu não tive muita paciência. Me lembra um pouco um clima de baile da ilha fiscal. Ou seja, todo esse conjunto de poder que o Supremo garantiu e que fez com que o Lula chegasse aí, ele está ruindo, mas ruindo diretamente, em vários aspectos, aqui e lá fora. Ou seja, o mundo está mudando. As pessoas aqui, graças a Deus, porque por várias razões nós não temos conflitos maiores, não percebem tanto, mas está acabando. Eu acho que o Lula é um pouco Delcy. Lula Delcy, porque na verdade ele tem que ir ao Washington para saber o que mandou ele fazer aqui do ponto de vista econômico. Ele não tem mais nenhum poder. Ele não tem poder. No Congresso, o Gilberto sabe disso, ele não consegue aprovar absolutamente nada. O Judiciário, ele vem a reboque. Ah, não, gás. Acabou de aprovar o gás, mas gás pelo amor de Deus. Gás, vamos dizer, é uma azeitona à parte. Deixando a minha azeitona lá. Tô com fome, fica falando. Então é o seguinte... Ele não tem. E o Judiciário é isso aí. O Judiciário está no maior nível de desmoralização que eu já vi e que inimaginável. Um juiz de comarca, que se tivesse o passivo que esses juízes do Supremo têm, já estaria destituído. Juiz de comarca, juiz de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, já não seria. Ou seja, o Judiciário hoje não tem mais respeito. As empresas, os negócios no Brasil, pensam o seguinte: se eu tiver que depender do Judiciário, eu não posso fazer negócio, porque o Judiciário não tem mais credibilidade. Então, é o baile da ilha fiscal, porque
Porque eu não vou nem entrar nos malfeitos, nas histórias que está aí, representada por essa patética questão do Master. Isso é patético, isso não tem nem lógica, nem como corrupção. Então, esta posse do Supremo é o clima de baile da ilha fiscal, é o fim. E o Lula, que eu digo o seguinte, duvido que ele saiba o que leu. Montaram um texto para ele ler, para dizer alguma coisa que fizesse bem aos ouvidos das pessoas que estavam ouvindo. Só isso. Não há comentário. O Brasil é outro, é esse Brasil que o Cláudio está colocando aqui, que a Júlia coloca, que o Gibran atesta no seu trabalho no Congresso. É um Brasil novo, é um Brasil da pessoa que sai todos os dias à rua. E eu digo que funciona, sabe? Como é que eu sei que um país funciona? Na câmera. Quando eu vejo, sabe como é que eu sei que um país funciona? Quando eu vejo os sinais de trânsito, amarelo, verde e tal. Eu já tive em países sob convulsão. Sabe, a primeira coisa que a gente descobre que um país sob convulsão, que o povo está na rua, que tem revolução, o sinal de trânsito não funciona. Aqui, os sinais de trânsito estão funcionando, as pessoas estão saindo para trabalhar, estão imaginando no futuro, estão casando, tendo filhos, botando filhos no colégio. Cada vez este menos. O país. Ari, aí eu vou fazer uma parte aqui. Cada vez menos as pessoas estão tendo filhos no Brasil. E muitas pessoas não têm filho porque tem medo. Tem medo de não dar conta de pagar as contas. Sobretudo a classe média. Faça um exercício, qualquer pessoa que esteja assistindo a gente. A quantidade de adultos 40 mais que não se casaram ou não tiveram filhos é muito grande hoje. E é isso que acontece quando você não tem expectativa mais em relação ao seu país. Porque quem tem 40 anos no Brasil hoje, cansou da lorota de que o Brasil é o país do futuro, já percebeu que esse futuro ideal não chegou e que na realidade a gente está vendo as coisas só piorarem. Vivemos uma crise de valores, vivemos um momento em que a nossa moeda não tem poder de compra, realmente as pessoas precisam trabalhar em 2, 3 empregos para dar conta de pagar o básico, porque 80% das famílias brasileiras está endividada. Então, infelizmente, a classe média brasileira, que é a que pensa, ela não está tendo filho. Quem está tendo filho no Brasil é a grande periferia, muitas pessoas que decidiram não trabalhar mais, viver apenas dessas concessões, e elas têm um incentivo, inclusive, para ter cada vez mais filhos. Afinal de contas, eles não têm um custo adicional por criança. Agora, a classe média, ela está desistindo. Este é um triste fenômeno que nós estamos enfrentando no Brasil, e a tendência é piorar. Na medida em que a população envelhece, a gente não está tendo a reposição, né, de nascimentos, e onde esses nascimentos estão acontecendo, geralmente é dentro dessa desestrutura familiar em que pouco se planejou a chegada dessas crianças. E trocando em miúdos, nós estamos diante de uma bomba. O nosso país é uma bomba. E se a gente não desarmar essa bomba, aí desiste. Vai para o Uruguai, vai para o Paraguai. Agora, vou concordar com o Ari num ponto, quando ele disse que o Lula não sabia o que estava lendo. Ari, o Lula, ele já entrou no modo campanha. O Sidônio Palmeira já deu uma ordem. Ou você fala 100% do que eu escrevo, ou eu não toco mais a sua campanha. Porque quando o Lula pega o microfone no freestyle, aí ele fica... é aquela pessoa que a gente conhece. Fala um monte de besteira. Então ele pegou um discurso muito bem escrito pelo Sidônio, e teve um momento ali que a cara de pau foi tão grande que ele criticou a contratação de influenciadores. Ora, não é isso que a senhora Janja faz? E com dinheiro nosso? Inclusive escancarado, chama influenciadores, cabelo azul, cabelo verde, piercing, 300 piercings na cara, eu não sei, um povo que assim, me dá medo de tão feio. Contrata essas pessoas para ficar ali recebendo dinheiro público, para ficar divulgando programa de governo e ficar atacando. O PT tá fazendo isso, eles não têm vergonha, né? Pessoal, agora eu quero saber de você. Isso aí é democracia mesmo? Ou tá parecendo um teatro bem ensaiado?